amigos e colegas conhecidos e desconhecidos, confrades e consoras na escrita e na escritura, minhas senhoras e meus senhores. Costumo anteceder as minhas preleções, modernamente costumo anteceder as minhas preleções com pequenos trechos musicais. À grande alma do poeta António Vera, que está mais que vivo, eu dedico esta música, esta velha balada do tempo em que eu era criança. To lead a better life, I need my love to be here, here, making each day of the year, changing my life with a wave of the hand. Nobody can deny that there's something there. Running my hands through her hair, both of us thinking how good it can be. Somebody's sleepy, but she doesn't notice that. I want her everywhere, and if she is beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her rise and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she is beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her rise and hoping I'm always there. You'll be there and everywhere, here, there, and everywhere. O Zé de Estagiarita já foi aqui citado. Eu começo com o pensamento então do Aristóteles, quando ele diz que um livro é um ser vivo. Um livro é um animal vivo. Ou seja, as letras, o deus Mercúrio, por exemplo, o deus da comunicação, é filho simbolicamente de Zeus e da Maia, ou seja, do céu e da terra. Portanto, compete ao Mercúrio, compete ao mensageiro, por exemplo, a palavra Evangelho quer dizer isso mesmo, o portador da boa mensagem, da boa nova, compete ao mensageiro, qualquer que ele seja, servir de intermediário entre o céu e a terra. E é isso mesmo que, no meu razoar, são as letras humanas. Letras são tretas, é o que diz, enfim, o materialeiro, o materialista. Aquele que não reconhece o poder divino da palavra humana, que é o verbo. Há muitos poderes, há poderes políticos, há poderes económicos, há poderes sociológicos, há poderes familiares, mas nada excede em magnificência o poder do verbo. É o maior poder que o homem possui. Portanto, a língua é de origem divina. O poeta, como já dissemos, um intermediário entre o céu e a terra. Podemos ir, por exemplo, para a tradição da Cabala, da Santa Cabala. Nessa tradição, Cabala quer dizer isso mesmo, tradição. Nessa tradição, Deus criou o mundo e o homem através das letras do alfabeto hebraico. Portanto, estrelas no firmamento e letras na terra.
a refletirem e a repetirem a luz e o lume desse mesmo firmamento. Portanto, o poeta António Vera tinha perfeita consciência de que as letras também são seres vivos. Uma palavra é um espírito. Quando pronunciamos uma palavra, invocamos um espírito. O espírito que essa mesma palavra representa. Sabemos que a palavra é composta à comunicação de significante e significado, mas na poesia de António Vera nós temos uma particularidade muito interessante. É que temos a indissolubilidade, quer dizer, a transubstanciação entre o significante e o significado. O significante na poesia de António Vera nunca está separado do seu significado, nem o significado do seu significante, sendo o significante aquilo com o qual começamos esta relação, o som. Portanto, a palavra é o verbo, mas a palavra é também o som. Não há nada que façam os produtos físico-químicos que não faça também o poder da humana palavra. Na medicina, na própria psicanálise, por exemplo, a palavra restitui-se à palavra o seu antigo poder mágico. Sigmund Freud, por exemplo, tinha perfeita razão em dizer que as palavras são o único material de que serve o psicanalista. O material mais nobre de que serve o psicanalista são, efetivamente, as palavras do paciente. Portanto, lidar com pacientes é o mesmo que lidar também com textos literários. Porquê? Quer no divã do psicanalista, quer nos textos literários, são relatados os nossos sonhos. Criticar um texto, e eu sou crítico literário, criticar um texto literário é também fazer uma compreensão. O que é que quer dizer compreensão? O prender de encontro ao nosso peito, prender de encontro ao nosso coração. Prendemos nesta sessão o poeta António Vera de encontro ao nosso coração. Um pouco como faz a criancinha pequena com o seu urso de peluche. A criança abraça-se ao bichinho, abraça-se ao boneco, como se o boneco fosse uma pessoa humana. Ou seja, a criança participa daquilo que era a apanágio maior do poeta António Vera. Ou seja, o poder da personificação, da prosopopeia. O poeta António Vera tinha perfeita consciência de que ele estava a devolver à palavra o seu antigo poder mágico. O poeta António Vera estava, efetivamente, na fase a que o Jean Piaget chamava de fase mágico-simbólica. Existe, por exemplo, um trocadilho de que serviram os povos antigos e também os povos latinos, eu creio que os povos de outras línguas, que é o chamado anagrama. O que é o anagrama? A gente tem, por exemplo, a palavra imagem em francês. A palavra imagem tem exatamente as mesmas letras do que a palavra magie. Ou seja, imagem é a mesma coisa que é expresso pela palavra magia. Ou seja, o inconsciente para se expressar, já falámos aqui da psicanálise, o inconsciente para se expressar, ele expressa-se sempre pela força das imagens, que são mais do que meros produtos do nosso arrazoar. O inconsciente expressa-se através das imagens. Ao exprimir essa imagem, esse sonho, essa privação, essa ferida narcísica, ao exprimir, como eu dizia, essa ferida narcísica, nós estamos apenas a espremer o pus e o fel que ela encerra. Estamos a ser sinceros.
O poeta António Vera expressava sentimentos que normalmente são refugados para um domínio outsider. Quer dizer, experimentos que não se revelam à luz do dia. Se se revelassem à luz do dia, eles teriam de carregar e sofrer com o peso da censura. Ora, nos nossos sonhos, tudo se passa sem essa mesma censura. A tortura Rio de Prata. O que era a tortura Rio de Prata? A tortura Rio de Prata, nos finais do século XX, reunia-se num café da Visconde de Valmor, chamado precisamente Rio de Prata. Chamava-me tertúlia porque tertúlia originariamente quer dizer o sítio onde se comentam e se discutem as obras de Quinto Septímio Florente Tertuliano. Não é? Ou seja, a tertúlia deriva o seu nome, deve o seu nome a um apologeta da literatura cristã. Talvez o primeiro. O que é que nós tínhamos na tortura Rio de Prata? Além de contarmos os nossos sonhos uns aos outros, sem qualquer espécie de entrave nem objeção, nem censura, tampouco, nós fazíamos uma dialética. O que é que quer dizer a dialética? A dialética quer dizer o diálogo do eu com o tu. Portanto, a gente pode dizer, como dizia o poeta João Belo, por exemplo, sou mais eu quando tu és a síntese de nós. O eu, ao comungar com o tu, origina um todo mais vasto, que é o todo da comunhão, ou seja, da comunhão. O que é a comunhão para António Vera e para os componentes da tortura Rio de Prata nos finais desse mesmo século XX? Comunhão é a comunicação unida ao sentimento da caritas, do amor. Comunicação sem amor deixa ipso facto de ser comunicação. Mas comunicação com amor redunda sempre em comunhão. Gosto muito de utilizar o termo teológico latino, comúnio. Uma palavra muito bonita. O poeta António Vera, vamos lá ver. Eu vou ler umas linhas do ensaio que fiz, em boa hora que dei a lume, em maio de 2014, pela tortura Rio de Prata. Pronto. A mim coube uma grata tarefa de pôr em prolóquio, em prefácio, em ensaio, a poética de cada um dos componentes da Aquileia 3, que são Verbo e Graça, além do poeta António Vera, que inicia este volume, António João Bispo, Gisela Mendonça, Maria Natália Miranda, o autor destas linhas, e Rosélia Martins. Vou ler apenas umas linhas. António Vera. Significa o nome António valoroso ou valioso. E vamos ao avante. Seguindo e segundo Jacó Levi Moreno, mais importante que a criança é a procriação e o gênio poético é por isso o que gera. Não anda longe o comento do voraz criacionismo de Leonardo de Coimbra. Se o poeta António Vera tanto escrevia, é porque o verso nele era a escola e a escala do santo sagrado. Ou melhor, do sagrado, do secreto e do segredo. Que em verbal de artilharia ensaiava o Vera, uma arte magna, quero dizer, em tópicos e tropos, acertava António Vera em palavras com rosto, acima gajada, acima ao dólar real, que de lá avistareis o euro de Portugal assumir-se nas areias do infinitesimal. Criacionismo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Porquê é que eu apliquei a palavra criacionismo à poética de António Vera? Efetivamente, o poeta cria.
Eu, quando me foi dado a escrever uma crítica, uma das primeiras críticas que o poeta António Vera teve em vida, no jornal Artes e Artes, eu disse que a poesia de António Vera é veramente solar e apolínea, ela clareia abertamente na clareira do ser. Repito, ela clareia abertamente na clareira do ser. Ora, isso apela para uma ontologia, e quem fala de ontologia tem que falar ipso facto em Martin Heidegger. Ou seja, a linguagem é a casa do ser. Mais do que mero instrumento ao serviço da comunidade, a linguagem alteia, a linguagem eleva, porque com as palavras prefaz o poeta, com as palavras, a sua própria morada. A língua como casa. Ora, o poeta António Vera diz em certo poema que o português é o seu amor, é a sua pátria. O português é uma língua pela qual António Vera sentia a mesma dilação ou predileção que sentem as crianças pelas suas mães. Isto quer dizer o seguinte, nomina numina. Nomina numina quer dizer o seguinte, é que, como já dissemos há bocado, o nome encerra em si o nume. O nume quer dizer um gênio, um espírito, uma idealidade, um ser mais alto, um espírito. Se me pedissem para confessar ou dissertar quais são na Terra as duas maiores provas da existência de Deus, eu diria sem hesitar, são os poetas e as mães. Quer os poetas, quer as mães, partilham o poder da criação, o poder da comune de que falamos há bocado e o poder de plasmar o nosso sonho com as cores e as paletas desse tal criacionismo. Quem cria, cria sempre à sua imagem e semelhança. Através da palavra foi dado ao homem a tarefa e o poder de recriar o mundo. Ou seja, no pensamento português, a imperfeita criação que Deus somente iniciara. Cabe ao poeta o aumentar, ampliar, dilatar e finalizar essa mesma criação. Já estamos a falar de António Vera. Ora, abrindo um pouco ao calhas, este livro, um dos últimos livros que ele publicou, folha a folha aos dias, pela Colibri. Eu vou ler um poemazinho chamado Domingo, página 65. Diz dessa arte António Vera: sentado num café, a tentadora esquina de um cantinho aqui na Estrela, belo e vetusto bairro, discuta sós comigo que farei, com ou sem mulheres aficionadas, a produzir as coisas que não sei. Porque a verdade é que eu não sei nada, desde fazer comida a arranjar roupa decente e apropriada, espécie de mendigo domingueiro, não sei como encherei uma semana tão safada se a não encher de despejo a de sentido, como sempre acontece, até à sexta-feira. Ora, a estrofe que mais nos interessa é a seguinte: porque a verdade é que eu não sei nada, desde fazer comida a arranjar roupa decente e apropriada. Faremos então aqui vários escólios. Primeiro escólio: eu não sei nada. Com a filosofia, segundo Heidegger, não se pode fazer nada. Quem diz filosofia diz poesia. Os primeiros teólogos de que nós temos notícia são, efetivamente, confessava o Aristóteles na sua metafísica,
os primeiros teólogos do que temos notícia eram todos poetas, sem exceção. Os poetas originariamente eram teólogos, ou seja, eram aqueles que defendiam o panteão do seu povo contra os panteões dos outros povos. Religião vem de legere, legar, legar e ligar. Ou seja, a religião é como a linguagem, é aquilo que liga, que congrega, reúne. Nós temos, por exemplo, o gesto. Isto é semear. Isto é semear. Com este gesto o homem semeia. Com este gesto assim, o homem abraça. O gesto de semear é mais próprio do homem que da mulher. Mas o gesto de abraçar de encontro ao nosso peito é mais próprio da mulher do que do homem. Não estamos a ser nem machistas, nem feministas. Estamos a ser lúcidos. Existem dois polos, polo positivo e polo negativo. Existem os protões, existem os eletrões. Pronto, e esta é a chave da criação. Não há positivo sem negativo, não há eu que não implique um tu para perfazer, de acordo com a comúnio, essa dialética de que já falámos mais atrás. Portanto, o que é que fazia o poeta António Vera? O poeta António Vera estava perfeitamente consciente, e consciente remete-nos a outro conceito, que é o seguinte: de nada serve a ciência sem consciência. Dizia o Rabelais, dizia muito bem, ciência sem consciência não passa de ruína da alma. O poeta António Vera tinha ciência e tinha também a consciência. Era um escritor totalmente consciente do poder divino do verbo, da palavra humana. Arte oratória. Modificando apenas uma letra, ficamos com quê? Arte aratória. Ou seja, temos a arte do arado, da semente em bom momento e boa hora a ser lançada na terra, e temos o ato do orar. O orar não é nada sem o arar. Sem o lavrar, palavrar, escrever, escreviver. Arar, tira-se uma letra, ficamos com a palavra ara, ou seja, a pedra da ara, ou seja, o altar. Era isso que se passava, queridos amigos, na Tertúlia Rio de Prata. Estávamos reunidos à volta de uma mesa e as pessoas simplesmente estavam bem dispostas, não estavam coagidas, não estavam a prestar um exame perante as autoridades, as pessoas estavam em perfeita comúnio. Contavam os sonhos umas às outras, por vezes umas certas anedotas, mas nunca houve violência, nunca houve animosidade, nunca houve invejas. Éramos poetas que queríamos apenas realizar uma egrégora, digamos assim, quer dizer, uma comunidade linguística, cultural, e estávamos perfeitamente cientes da seguinte realidade: o que é o amigo do ABC? Nós éramos efetivamente os amigos do ABC. Mas o ABC não é só a reunião das três letras A, B e C pela qual se forma o abecedário. O ABC na língua francesa é o refusado, o rechaçado, o rejeitado e o oprimido. Ou seja, aquele que está em baixo. Nós éramos amigos do ABC, das letras, mas éramos também amigos, e sobretudo o poeta António Vera era amigo do refusado e do abaixado, do oprimido, do abandonado, do precito e também do maldito.
efetivamente, é dever dos poetas transformarem a sua dor em algo que as transcenda. Ou seja, num poema. O que fazem os poetas é transformar a privação e a provação num cosmos, num todo ordenado. Ora, eu creio que, não sei perfeitamente, não estou ciente da juventude de António Vera, mas creio perfeitamente que ele teve em jovem um grande sofrimento e, e no fim da vida ele queria lutar contra a morte. Nós estamos cientes hoje de que afinal não existe morte. Existe apenas uma mudança das condições da vida. Aquilo que sentimos pelos nossos amigos, aquilo que sentimos nesta terra pelos nossos amores, pelas nossas amigas, efetivamente não acaba. Porquê? Porque o amor é Deus e Deus é eterno. Portanto, aqueles que nutriram um grande sentimento caloroso por António Vera não o perderam. Ele está somente noutro plano, está noutro plano de mais luz, mais ciência e mais consciência. Existe a putrefação das células físico-químicas, mas no espírito, na lei do espírito, a morte não existe. Eu estou aqui através destas leis físico-químicas, das ondas hertzianas, eu estou aqui a proclamar ao mundo inteiro que a maquinaria efetivamente não é moral nem imoral. A maquinaria é neutra. Compete ao homem dar-lhe uma direção adequada. Ou seja, a maquinaria tem um grande poder, que é para os antigos o poder alquímico, o poder do fogo. A poesia, para Rimbaud, por exemplo, era uma alquimia do verbo. Através das máquinas, que elas são neutras, nós podemos tanto realizar milagres, como podemos matar pessoas. Ora, isso é que os poetas do século XX não fizeram. Em Portugal não, e eu penso que na Roménia também não. Ou seja, a nossa guerra, sobretudo na Tertúlia Rio de Prata, era uma guerra contra a guerra. Guerra contra o mal. Guerra contra o ódio. Guerra contra a divisão. Nós dizíamos, sempre seguindo e segundo João Belo, sou mais eu quando tu és a síntese de nós. Portanto, já não existe o véu de Maia, na expressão, por exemplo, de Schopenhauer, já não existe véu de Maia entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Quando se trata do conhecimento poético, o sujeito funde-se com o objeto. O sujeito congrega-se ao objeto através do poder da linguagem. A linguagem, aquilo que liga, que congrega, tal e qual como faz ou faria a religião se não tivéssemos que matar seres humanos por amor ao nosso Deus, qualquer que ele seja. Nós estamos, como António Vera, nós estamos no domínio, na região do criacionismo. Ou seja, sempre e sempre aumentar a criação, jamais, nem jamais, destruir essa mesma criação. Creio que António Vera está num plano mais elevado. Porquê? Porque existe uma coisa que é a lei do karma. Ou seja, a lei da ação e da reação. Se eu atirar uma bola contra aquela parede, a bola retorna para trás com a mesma força com que eu a atirei. A gente tem o prolóquio, por exemplo, quem semeia ventos, colhe tempestades. A gente tem o prolóquio, por exemplo, a esperança da colheita reside na semente. Temos a palavra como sêmen, a palavra como semente, segundo o Evangelho de São João. Quando eu falava dessa privação que calava fundo na alma de António Vera, eu estava também a lembrar-me
e eu referi-me ao texto sagrado perfeitamente do Evangelho de São João, em que São João diz e reza desta arte: se a palavra, ao cair na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, ela produz muito fruto. Quando um poeta morre, é isso mesmo que acontece. Quando um poeta morre, o dever dos seus concidadãos é decorar os seus versos. Isto mesmo acertava com toda a razão outro grande poeta da tortura e Rio de Prata, que era António Manuel Couto Viana. Um homem também nascido em 1923. Um homem também nascido no mesmo ano que Ulisses Duarte, por exemplo. Eles diziam, os velhinhos diziam que pertenciam à ínclita geração, ou seja, a geração de António Vera, Ulisses Duarte, António Manuel Couto Viana e também, no outro plano, Natália Correia. Nós temos então o quê? Temos então que, à volta apenas de uma mesa, nós transformávamos essa mesa da tertúlia numa espécie de altar. Pedra da Ara. Orar, ou seja, falar, rezar, dissertar, arar, lavrar, depositar a boa semente na terra e arar, ara, a pedra da ara, a mesa posta para que toda a gente possa beneficiar das vitualhas da Madre Natura, dos alimentos. Ou então, como dizia perfeitamente por exemplo, Ludwig Feuerbach, o homem é aquilo que come. Ou seja, ao assimilar um alimento, o homem primitivo pensava, na sua mentalidade, que se tornava similar a ele mesmo. Ou seja, assimilar, tornar-se similar, tornar-se semelhante. E eis aqui explicado, por exemplo, o ritual da antropofagia cultural. Antropofagia ritual. Porque é que a gente na Santíssima Eucaristia comunga através da hóstia? Porque o homem primitivo, tal e qual como foi explicado com mão de mestre por Sigmund Freud em Totem e Tabu, o homem primitivo, ao ingerir e comer a carne do pai morto, acreditava que se estava a tornar semelhante à alma do mesmo pai. Ou seja, assimilar, similar. Nós temos aqui a perfeita demonstração de que as palavras não são vãs. As palavras, que fique bem ciente o ledor destas palavras, as palavras nunca caem no vácuo. Nunca uma mensagem foi preferida sem produzir o seu efeito. Através das palavras podem-se fazer morrer impérios. Através das palavras nós podemos, com António Vera, desfolhar, folha a folha, os dias que nos cabem nesta encarnação. Ora, falámos há pouco então dos teólogos. Falámos que os poetas mais antigos de que temos conhecimento são todos teólogos e que teólogo era o papel do poeta nas civilizações clássicas. Continua a ser o papel do poeta nas civilizações modernas. Portanto, temos quer o poeta, quer as mães,
sabem bem o poder da criação. Num poema simbolicamente intitulado Oração, que está dividido em duas partes, temos a oração 1 e a oração 2. Eu vou ler por extenso a oração 2 do poeta António Vera, deste mesmo livro, Folha a Folha aos Dias. Reza desta arte o nosso amigo António. As palavras navegam na torrente de lágrimas que brotam, brotam, brotam e já não sei conter. Lanço-as numa represa que me restaure o homem, daquela amada minha que come à mesma mesa, do repasto bendito de bem-aventurança que comigo veio ter. Obrigado, Senhor, que me destes a festa da estelar luz azul que ilumina o meu ser. Porquê é que António Vera fez esta oração? Por uma simples razão. Não há nenhum grande poeta que seja puramente ateu. O poeta é assim um medianeiro, o portador da Boa Nova. A Boa Nova deve ser produzida de acordo com a seguinte dialética. Primeiro o deserto e depois o mostrar essa Boa Nova à comunidade. Ou seja, primeiro estão os sonhos. Interpretando esses sonhos à luz de uma filosofia não inanja meramente racionalista, temos o ir ao encontro da comunidade, que é simbolizado pelo dia de trabalho. Temos o deserto. O profeta antigo, no povo judaico, era aquele que começava perfeitamente no deserto. Isolava-se dos outros para poder sentir no seu coração a presença íntima do Deus vivo. Deus para o profeta é sempre um Deus feito de carne, feito de vida, feito um animal vivo à guisa do livro. Quanto mais livro, mais liberto. A palavra livro é semelhante à palavra livre. Ou seja, quanto mais livro, mais libertário. Porquê? Porque o poeta António Vera cultivava perfeitamente, com uma ciência de mestre, magistral, cultivava as artes liberais. Portanto, para os povos antigos, greco-latinos, normalmente, existem as artes mecânicas e as artes liberais. As artes mecânicas eram artes servis. Eram artes sórdidas, mecânicas ou servis, no dizer do povo latino. Mas depois, como contrapostas a essas artes, existiam as artes liberais, que eram aquelas professadas pelos homens que dispunham de tempo livre. Ou seja, porque a tertúlia? Porque não existe criação sem recriação. Ou seja, a escola, quer para os gregos, quer para os latinos, quer dizer isso mesmo, o tempo ou o espaço do recreio, do ócio, do lazer. Nós, na tertúlia, podíamos não estar bem dentro do princípio da realidade. Estávamos sempre sujeitos ao princípio do prazer que as palavras transportam. Obrigado, Senhor, que me destes a festa da estelar luz azul que ilumina meu ser. E mais, o poder mediúnico da palavra de António Vera é de tal maneira avassalador que nós temos, por exemplo, o seguinte. Só um momento, eu vou procurar aqui no meu canhanho. Nós queremos aduzir de uma surrealidade. Portanto, eu falo poesia dessa arte palingênese, renascimento do real maravilhoso. Nós queremos aduzir de uma surrealidade. Me seja lícito aqui o rimance e o lance da logoterapia,
que ela sara, que ela sana o autor através da palavra. Ora, vejamos um exemplo da pré-cognição e ouçamos um poema efêmero chamado Não tenho tempo para eternidades, tem de ser já em maio que germino, tem de ser em setembro que me colhes e em dezembro o mês em que me fino. Isto é uma quadra da autoria de António Vera. Repito, não tenho tempo para eternidades, tem de ser já em maio que germino, tem de ser em setembro que me colhes e em dezembro o mês em que me fino. E eu acrescento à quadra de António Vera o comento seguinte. Ora, desencarnou, a 26 de dezembro do ano 2012, o poeta, o escritor António Vera, e foi-se embora para sempre aquele sorriso de infante e probante. É um exemplo muito claro de pré-cognição. Ele sentiu que ia morrer em novembro. Morrer entre comas, entre aspas. Não queríamos acabar sem dizer o seguinte. Corre-se para os poetas da tertúlia que eram perfeitamente essa trindade maravilhosa, ou seja, Ulisses Duarte, António Manuel Couto Viana e António Vera, todos da mesma geração, dos anos 20 do século XX. Qualquer um destes três poetas que eu citei, Verbo e Graça, António Manuel Couto Viana, Ulisses Duarte e António Vera, estava consciente de que eram autores, mas eram também, e outros sim, atores. Porquê? Eles representavam um papel. A palavra papel tem um significado dúplice. É representar um papel teatral, mas é também o ler o papel. É representar um papel no psicodrama de que falávamos mais atrás, que é desenvolvido pelo psicanalista Jacó Levi Moreno, mas é também ler o papel. E não existe o ler sem o representar. Que o ler é legar e o legar é ligar. O que é o colégio etimologicamente? O colégio é precisamente o sítio onde se lê em conjunto. Onde se aproveitam os frutos da leitura e da contemplação. O colega é aquele que recebe dos mestres a mesma lição, a mesma preleção, a mesma colação. Portanto, temos o autor, que é sempre, ipso facto, ator. Temos a poesia como psicodrama. Através do psicodrama nós temos a catarse. E através da catarse temos a libertação própria das artes liberais e também das artes libertárias. Mas, ao ser ator, o que é que acontece? O que é que acontecia Verbo e Graça, quer com António Manuel Couto Viana, quer com Ulisses Duarte, quer com António Vera? Acontecia o seguinte. Eles estavam perfeitamente conscientes de que era um mero instrumento nas mãos de poderes e forças que muitos superavam. Ou seja, o poeta faz o seu papel em privação, na provação, na linguagem, no religar, consciência, com muita consciência, mas ele é um instrumento das forças divinas. Das forças que já passaram este plano e velam pela feitura da civilização. Civilização quer dizer obra dos civis, dos cidadãos. Como eu disse há pouco,
Nada sobrepassa uma boa vontade. Mas também é preciso que essa boa vontade seja feita por homens que não sejam homens pequeninos, que tenham um coração para poder abarcar e abraçar o universo. Ao abraçar e abarcar esse mesmo universo, chega-se à conclusão de que o eu é um outro. O eu é um outro. Ou seja, Je est un autre, de Jean Arthur Rimbaud. Não é? O eu, o Je est un autre. Jacques Lacan, por exemplo, faz a seguinte hermenêutica. O eu é um outro, porquê? Porque o inconsciente, que se expressa através quer das imagens, quer dos sonhos, quer das palavras, o inconsciente é o discurso desse mesmo outro. Seria talvez o nosso irmão das vestes negras, de que fala um poeta francês? Seria certamente o nosso irmão outsider, o nosso irmão estrangeiro, o nosso irmão estranho. Chegamos à conclusão de que, à luz de um perfeito criacionismo, da filosofia criacionista do povo português, maiormente do poeta e filósofo Leonardo de Coimbra, que acamaradava muito com o poeta Teixeira de Pascoais, à luz desse criacionismo, o outro deve ser encarado como próximo. Certo dia eu estava numa fraternidade esotérica e tratava por irmã uma senhora, minha amiga, que estava sentada ao meu lado. Eu disse, irmã Maria tal. Ela disse, eu não sou tua irmã. E eu repliquei, mas estás enganada. Estás enganada, estamos aqui a fazer jus à palavra fraternidade. Nós temos que ser irmãos. Devemos ser irmãos de lá para onde der. No budismo, por exemplo, não só no cristianismo, no budismo existe bem a perfeita noção de que o mundo secreto do meu próximo é também o meu mundo. É também o meu estado de Buda. O estado da minha perfeição e da minha compleição. As barreiras que são erguidas e que aparecem maiormente nos fins do século XX e começo do século XXI, as barreiras que são erguidas pela tecnocracia, não a tecnologia, que a tecnologia é esta maravilha, mas pela tecnocracia, ou seja, existem pessoas da sombra negra, da fraternidade negra e diabólica que se aproveitam das forças físico-químicas das máquinas para espalharem a prostituição, a droga, o tráfico de menores e o tráfico de armas. Ao homem no século XXI, agora com o computador e a internet, ao homem no século XXI é dada uma grande tarefa, mais que tarefa, uma grande missão. O aproveitar quer vídeo, quer internet, quer o computador, quer televisão, etc. O aproveitar a maquinaria para disseminar e semear a boa palavra. Quanto àqueles que somente utilizam as máquinas para espalhar o terror, a droga e a carnificina e a guerra, tarde ou cedo, eles terão a sua paga. Tarde ou cedo, eles terão a sua paga. Por isso é que no século XXI, um poeta que se preze, como no século XX o poeta António Vera, um poeta que se preze, nunca vai destruir nada. Ele vai apenas criar. Quando ele não está de acordo com a imperfeita criação,
ele então completa ou complementa através do suplemento da palavra, mas nunca destrói. Por exemplo, nós temos o Empédocles. Existe uma força de atração que é o amor, existe uma força de divisão que é o ódio. Portanto, em termos cristãos, existe o poder divino, existe o poder diabólico, que não é poder. Existe uma força divina e existe uma força diabólica. O que é que quer dizer a palavra diabo? Diabolos é aquilo que separa. Exatamente. Existe uma força que já foi notada vários séculos antes de Cristo pelo Empédocles. Portanto, existe uma força positiva e uma força negativa. Tarde ou cedo, o real e o imaginário deixarão de ser vistos como forças contraditórias. Tarde ou cedo, o real se unirá ao imaginário para formar um todo mais vasto que vibra folha a folha nos dias de António Vera e que é o poder da supra-realidade, do surreal. António Vera pertencia à geração da árvore e da tábua redonda. A tábua redonda, o que é que quer dizer? A tábua redonda é isso que eu falei. A tábua redonda são pessoas reunidas à mesma mesa que ingerem os alimentos em comum, que falam respeitando sempre a individualidade própria de quem ouve, que falam da criação. E a criação, como eu dizia há pouco, é mais e muito mais do que a mera procriação. Portanto, aquilo que para as pessoas normais é dado saber através da procriação, do deixar descendentes, do ter filhos, isso mesmo é dado ao poeta numa esfera muito maior, que é a esfera da criação. Ora, criação com I não é nada sem uma efetiva e vasta recriação com E. Ou seja, a criação precisa do recreio. O ócio, o prazer, o tempo livre, o recreio e, por concomitância, as artes liberais de que falávamos há pouco. Portanto, quanto mais livre, mais livre. Eu creio que o poeta António Vera deixou na sua obra mais do que 11 ou 12 livros. Eu aqui até 2012 eu conto uns 10 ou 11. Por exemplo, diz na contracapa deste livro, diz e disseta José Fernando Tavares. Cito, a poesia de António Vera aproxima-se de uma resposta que tem tanto de definitivo quanto de sábia questionação, deixando outro sim o problema em aberto, mas enriquecido com outras possibilidades ou derivas plenamente justificadas por uma larga e variada experiência de vida testemunhada pelo sujeito poético. Vasta experiência de vida testemunhada pelo sujeito poético, dizia José Fernando Tavares. Ao que eu acrescento, antes de um breve intervalo, ao que eu acrescento o seguinte: mais do que serem meramente ciências que se explicam, as artes liberais, a literatura, a filosofia, a sociologia, a fonologia, são ciências da vida. Portanto, esta é a grande inovação do Willem Dilthey. Ciências da cultura, ciências da vida. Porquê? Porque são, acima de tudo, ciências do homem. São artes liberais. Quer dizer que o sujeito poético é mais forte do que a mera potência físico-química. Quer dizer que nós, às ciências físico-químicas, nós explicamos-las aos alunos, mas às ciências do homem, ou ciências humanas, ou ciências da vida, nós
abarcamos, nós abraçamos e nós compreendemos. Prendemos o objeto de encontro ao coração do sujeito que somos. Temos a compreensão. É perfeitamente o ato mágico, mágico ou simbólico, como dizia de Jean Piaget, da criança com o seu urso de peluche. A criança faz aquilo que faz o gênio poético afinal. A criança está num mundo de metáforas, metonímias e litotes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer isso mesmo. A grande inovação da psicanálise do século XX foi demonstrar ao legente atento, ao leitor atento, que os sonhos são compostos essencialmente de duas atividades: as metáforas e as metonímias. Ou seja, que essa é a essência da arte. Da arte que se alimenta mais do que da realidade, que se alimenta da supra-realidade, da surrealidade. A palavra pessoa. Nós temos a palavra pessoa e a palavra persona, máscara. O poeta António Vera era também um ator, como dissemos há pouco. Um ator com o seu quê de misticismo larvar, não muito desenvolvido, misticismo larvar, mas afinal nós pensávamos que éramos apenas autores e éramos também atores, volto a dizê-lo, nesse psicodrama da vida. Mas os teatros passam desta arte, nós representamos um papel, depois vem um intervalo, depois dormimos e acordamos outra vez. Quando acordamos, representamos outro papel e assim sucessivamente, até às tragédias e comédias. Ora, a Divina Comédia, por exemplo. A tragédia o cântico do bode, não é? A tragédia o cântico do bode. Ou seja, o homem poético será sempre um homem consentâneo e condizente com a fenomenologia dionisíaca. Ou seja, o liber pater para os latinos. O Deus do vinho. Mas o Deus do vinho é mais do que o Deus propriamente do mero vinho. O Diónisos é, entre os gregos e também entre os romanos, o Deus das belas artes. Normalmente da música e do teatro. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a arte é uma aproximação desse tal mundo supra-real de que eu falava há pouco. Não é meramente o mundo real, mas é o mundo dos nossos sonhos mais íntimos e mais secretos. Tocar neste livro é estar a tocar no poeta António Vera. O livro é um ser vivo. É a mensagem com a qual eu abri esta minha preleção. As palavras são espíritos. Ninguém pode estar a declamar um poema de António Vera sem sentir bem vivo dentro e no âmago e no imo do seu coração. E é então da fenomenologia, da metáfora do coração, segundo o arrazoar da Maria Zambrano, é da metáfora do coração no poeta António Vera que falaremos daqui a pouco, depois de um curto e breve intervalo. Como é já um hábito meu, começo esta segunda parte com um novo cântico. Poema de William Blake, poeta inglês, da estirpe de António Vera, e a música é uma introdução ao inglês. Jerusalém.
And did those feet in ancient time walk upon England's mountain green? And was the holy Lamb of God on England's pleasant pastures seen? And did the countenance divine shine forth upon that cloudy hill? And was Jerusalem builded here among this dark satanic meal? Bring me my bowl of burning gold, bring me my arrows of design, bring me my spear of clouds and fire, bring me my chariot of fire. I will not cease from mental fight, nor shall my son slip in my hand, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land. Ora, Jerusalém quer dizer originariamente a cidade da paz, mas é triste verificar que na história dos países, na história das nações, principalmente na Europa, havia pessoas que se reclamavam da palavra de Cristo, mas cortavam literalmente a cabeça a quem não acreditava nessa mesma palavra. Ora, isso é contra toda e qualquer religião e não apenas a cristã. O século XXI, no dizer de Malraux, ou será um século religioso, ou então não será. Mas religião, ligação, nanja e jamais destruição e assassinato. Urge que a palavra seja feitora de novas comunidades, onde a comunicação essencial seja a poesia. O que quer dizer, por exemplo, a palavra trovador? Trovador cum tropare, do latim, ou seja, é aquele que fala segundo os tropos. O que são os tropos? São figuras de estilo. São figuras de estilo, são as metáforas, as metonímias, as personificações, etc. O fugir ao rame-rame, o fugir ao ordinário, o fugir ao vulgar, é entrar no domínio dos tropos, das figuras de estilo. Aquele que fala segundo os tropos é tropar e, portanto, é trovador. Trovar quer dizer também cantar. Portanto, a utopia do António Manuel Couto de Viana de que os poetas sentados à mesma mesa eram como os soldados do rei Artur, em busca do Santo Graal, não é? Cavaleiros em busca do Santo Graal. O que é o Santo Graal para um poeta do século XXI ou do século XX? O Santo Graal não é nada que divide aos homens. O Santo Graal não é nada pela qual vale a pena matar e assassinar. O Santo Graal é a poesia que há de salvar todos os homens. A beleza salvará todos os homens, no dizer do Dostoiévski. E a poesia por concomitância. Nós não queremos pessoas sujeitas a um credo que implique violência. A violência é virulência, ou seja, é portadora do vírus. O vírus da peçonha e do materialismo. Os cavaleiros sentados à mesma mesa estavam a lutar afinal por um grande ideal. Primeiro, o pão partilhado por toda a gente. Ou seja, o pão para todo e qualquer membro da espécie humana.
seja ele amarelo ou negro, ou monhé, ou hindu, ou maometano, ou grego, ou romeno, etc. No dizer de São Paulo, do apóstolo São Paulo, já não há na palavra de Cristo, no Evangelho, já não há judeu nem grego, nem escravo, nem senhor. Somos todos um. Somos todos uma unidade. Unidade e comunidade. Portanto, sem exceção de pessoas. O estrangeiro é bem-vindo, o negro é bem-vindo à criança, sobretudo a criança. E é disso que eu queria falar agora. O poeta António Vera tinha uma coisa espetacular que era inerente à sua pessoa humana, que era o seguinte: tinha um sorriso absolutamente excepcional. Porquê? Porque sorria com a simplicidade de uma criança. Era assim sempre que ele me recebia. Normalmente a partir do dia em que critiquei o livro dele, eu creio que foi o Cursivo Menor, agora já não me lembro bem do livro, mas isso é localizável segundo as tecnologias. E ele então apertou-me a mão quando viu a minha crítica e tinha um sorriso absolutamente espetacular. E então apertar a mão daquele homem foi como apertar a mão de um camarada que eu já não via há 50 anos, mas que tinha andado comigo no mesmo colégio. A poesia tem efetivamente destas coisas. Ficámos então amigos e então reuníamos sempre que eu podia, às quintas-feiras de manhã, na Tertúlia Rio de Prata. Tertúlia, como já disse, tertúlia tertuliano. Tertúlia poesia, tertúlia filosofia e, portanto, teologia. Ora, na tradição portuguesa, normalmente representada em Álvaro Ribeiro, não há filosofia portuguesa sem recurso a uma substante teologia. Toda a filosofia, ela demanda uma perene teologia, uma teologia perene. Aquilo que foi expresso, por outras palavras, pelo Cervantes, o espanhol, é o seguinte: o que interessa na demanda é a viagem. Mais do que estar parado numa mansão e numa casa, o que interessa na demanda é a viagem. Aquilo que os ingleses traduzem pelo termo on the road. A viagem em si, o procurar, o viajar pelas plagas dos sonhos e pelas plagas da aventura. O poeta é um homem de aventura. Mais do que ser um homem com horários para cumprir, é um homem que gosta de sonhar, gosta de dormir. Porquê? Porque dormir para nós, poetas, é ser iniciado. Ser iniciado porquê? Ser iniciado igualmente no dizer da tradição grega é a morte. Ora, nós morremos, efetivamente, todas as noites para voltar a nascer no dia seguinte. E isto é o que se passava com o poeta António Vera. Ele sabia que era recipientário, que recebia uma tradição que vinha de muito longe. Às vezes tinha um certo pudor em revelar os seus sentimentos mais íntimos, mas acabava sempre por os revelar. Porque a gente líamos uns aos outros os nossos poemas, sem nenhum corte, sem nenhuma censura, e ele de vez em quando ficava assim, mas depois lá lia o seu poema e voltava outra vez aquele sorriso de menino. A criança o que é? A criança na tradição portuguesa, representada por outro grande nome parente de António Vera, que é o professor Agostinho da Silva, a criança na tradição portuguesa é como nas festas do Espírito Santo. Em vez de haver um rei com um porte autoritário, majestoso, em vez de haver um rei assim, não. Temos um menino. A esse menino é conferida toda a licença e toda a realeza, porque ele é veramente, nas festas do Menino Espírito Santo, ele é o menino imperador. Ora, pergunto eu, o que é na tradição portuguesa o sinónimo desse menino imperador? O leitor, de certo, ou o ouvinte, de certo,
já lobrigou e já descobriu. O menino imperador é o poeta. Normalmente o poeta António Vera. Para a criança não existe separação entre o dia e a noite. A criança é aquela que vive acordada. Nós temos para um racionalista da estirpe de Immanuel Kant uma frase que nos pode parecer cruel, mas que esconde uma certa verdade. Diz que o Immanuel Kant, o desatinado, ou seja, o louco, o imprudente, o insensato, é uma pessoa que sonha acordada. E eu não diria que o desatinado é uma pessoa que sonha acordada, mas diria que, fazendo apenas a substituição de uma palavra, o poeta é que é a pessoa que sonha acordado. Portanto, é aquele que faz a ligação das duas realidades de que já falávamos mais atrás na primeira parte. É aquele que vai unir num todo conglobante, englobante, o real e o sonho. Real mais sonho é igual a surrealidade, suprarreal. O pensador diz o ser, o poeta nomeia o sagrado. Esta frase pertence ao Martin Heidegger. O pensador diz o ser, o poeta nomeia o sagrado. O espírito absoluto, como foi descoberto por um homem da estirpe do Hegel, ou seja, as atividades mais fortes e mais férteis do espírito humano são três. São todas similares umas às outras. Todas se alimentam reciprocamente umas das outras. E são verbo e graça, a arte, a religião e a filosofia. São estas as três atividades mais nobres de que o homem se possa orgulhar e que o homem possa praticar. Nós temos, por exemplo, a celebração da Eucaristia, quer na variante católica, quer na variante ortodoxa, quer na variante protestante, além da fração do pão, do que já falámos mais atrás, além da fração do pão, existe o jogo da vida, ou seja, o jogo oposto ao jugo. Conhece a palavra jugo? Mordaça, prisão. O jogo oposto ao jugo é a arte oposta à vida cotidiana, ao mundo do ramo-ramo, ao mundo do vulgar, do ordinário, do que não é poético. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que a criança afinal é aquela que reina. No espírito poético, a criança afinal é aquela que reina. Ora, temos então quem é Heidegger, o poeta diz o ser, o poeta, o pensador diz o ser, o poeta é o sagrado. O que é que isto acontece? O que é que isto quer dizer? Só podemos conceber a poesia, a filosofia, com a seguinte imagem, com a seguinte metáfora. Vede, por exemplo, duas montanhas ao lado uma da outra, numa imagem, numa fotografia, num bilhete postal. Duas montanhas. O que é que temos? Temos uma base comum e temos os vértices, os dois vértices dessas montanhas. Ora, isto exprime o nascimento da poesia com a filosofia. Ou seja, a base é comum, a base à poesia e da filosofia é comum, os vértices é que são separados. Portanto, o substrato, a substância, quer da poesia, quer da filosofia, é comum. As manifestações é que são separadas e formam os vértices, cada um dessas duas montanhas. E então, o que é que se falava na Tortura e Rio de Prata? Nós exemplificávamos a palavra poética fazendo de cada acontecimento uma festa. É a festa à qual se referiu o António Vera no programa de há bocado. A festa das palavras, a festa da convivência nas artes liberais. Volto a dizer, artes liberais.
Ao ser-me feita a pergunta se o poeta António Vera merece figurar na história da literatura portuguesa, na história da boa literatura portuguesa, eu, sem temer, sem titubear, afirmo categoricamente: merece, sim senhor. Nós temos o talento e temos o engenho. Cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte, é o que diz o Camões. Ora, o engenho e a arte, o que é que isto quer dizer? Temos que o engenho é a faculdade do engenho. O engenho é parente do gênio. O gênio é genital. O genital é genial. Isto é o que as palavras nos dizem. O gênio, engenheiro das almas. O genial, que se porta muitas vezes na erótica como genital. O engenhoso é aquilo que nasce, que foi dado ao homem com o nascimento. Vem com os genes, digamos assim. Gene, gênio, engenho. A arte é aquilo que se aperfeiçoa com o trabalhar cotidiano, de todos os dias. E inspiração, num certo sentido, quer dizer, para António Vera, trabalhar todos os dias. Dia em que não se escreva, para mim, como para o poeta António Vera, efetivamente, não é dia. É preciso todos os dias repetirmos o milagre da oração matinal, sentarmos ou de fronte de uma folha de papel ou de fronte do computador para escrever os nossos sonhos. Ora, isto reproduz aquilo que dissemos mais atrás. Tivemos o deserto, passámos pelo deserto, à noite, uma noite gélida, uma noite escura, passámos pelo deserto. A noite escura, segundo o poeta, grande poeta, São João da Cruz. Depois vivemos essa noite escura, arcámos com os sonhos e também com os pesadelos, com as feridas narcísicas, e vamos contar o que vimos nesse país estrangeiro. Eis então que nós vamos de dia, quando acordamos, vamos ao encontro da comunidade para relatar aquilo que experienciamos nesse dito deserto. Ora, poeta, a palavra poeta é parente da palavra profeta, através da palavra vat. Uma coisa que as pessoas não sabem é o seguinte: a palavra Vaticano deriva também da palavra vat. Ou seja, até o Vaticano é recipiendário da boa tradição da palavra poética. Vaticano sem vat não é nada. Vat sem Vaticano também não é nada. É preciso termos a consciência de que estamos a falar da faculdade da pré-cognição. O inconsciente António Vera ditou esta mensagem: eu hei de morrer em dezembro. E, efetivamente, ele falece mesmo no mês de dezembro. Portanto, há outra coisa na escrita que eu creio que também se passava com o poeta António Vera, que é o seguinte: é que muitas vezes nós escrevemos e temos a impressão de que há uma força estranha que comanda a nossa mão e comanda os nossos movimentos cerebrais e comanda a marcha das palavras. E começamos a escrever, o tempo passa e nós estamos num estado que não é propriamente o estado puro da vigília. As ondas cerebrais funcionam de outra maneira, porque nós estamos sob o estado psicológico do transe. O transir, o transir. O transir e também o transeunte. Ou seja, aquele que faz uma viagem e aquele que está à beira da morte. Porquê que está à beira da morte? Porque está a ser alimentado pelas mensagens do subconsciente. E a morte pode ser vista como uma espécie de sonho. O homem sonha, o homem dorme, mas é para depois acordar e relatar o seu sonho às outras pessoas. Pronto. E então esse estado de transe é que vai dar nascimento a poemas tão vastos e tão siderais como Cursivo Menor, Palavras com Rosto,
as pestanas de Afrodite, escrito na margem, sons que falam, de amor e desengano, estrofes elementares, amor sempre a seguir. O último apostilo. Como? Apostilo é o último. Apostilha, exatamente, a apostilha. É uma bela palavra, apostilha. António Vera, nome literário de José António Vera de Azevedo, de Ver Vera de Azevedo, José António, a páginas 307 do Dicionário de Autores Portugueses, volume 5º, organizado pelo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, Publicações Europa-América, editor Tito Leão de Castro, depósito legal. Ao todo, ele publicou cerca de 10 ou mais livros. Eu era crítico literário e eu penso que falei, se não for assim, que me corrijam, os estudiosos de António Vera, eu penso que falei sobre o cursivo menor, de 1998, em Lisboa. Ao cursivo menor, Palavras com o Rosto. Foi um destes dois livros. Ao cursivo menor, ou Palavras com o Rosto. Onde eu digo aquela mensagem aparentemente sibilina, que reza deste tarde. A poesia de António Vera, veramente solar e apolínea, ela clareia abertamente na clareira do ser. Portanto, é uma clareira, nós estamos numa abertura do terreno, estamos numa bifurcação, temos a palavra trívio e temos a palavra quadrívio, por exemplo. Trívio as 3 vias e quadrívio as 4 vias. Temos então que o trívio são a gramática, a retórica e a dialética. E o quadrívio são a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Temos então que, por exemplo, temos a música como parente da geometria e também da astronomia. É uma coisa curiosa ver o seguinte. A palavra de António Vera é uma marcha, mas é mais que uma marcha. É uma dança. Ou seja, a marcha é algo que se fazem as Forças Armadas. Elas marcham e fazem aqueles movimentos convencionais. Mas as palavras de António Vera não marcham somente, elas voam, elas dançam. Elas são perfeitamente o Diógenes de que falávamos mais atrás. São ditirambos dionisíacos. O poeta António Vera não está fechado numa redoma, não vive sozinho, ele vive com os homens, faz da linguagem a sua habitação e faz da poesia, normalmente na tortura em rito prata, mais do que um espaço de convivência, faz da poesia um ritual cotidiano. O rito não é nada sem o mito e o mito não é nada sem o culto. Portanto, nós celebrávamos essa abertura do ser. Celebrávamos a poesia que é fundada pela entidade ontológica. Agora, porque... Desta tertúlia, Diz? Onde se encontravam? Era na Tertúlia Rito Prata, na Avenida Visconde de Valbor. Tertúlia Rito Prata, na Avenida Visconde de Valbor. O café chamava-se o Café Rio de Prata. Café-restaurante Rio de Prata. E éramos várias gerações. Éramos 2 gerações. A geração de António Vera e a minha geração. Eu ou falei seguramente sobre o cursivo menor, ou então falei de palavras com o rosto. Depois escrevi mais na internet, na página da António Vera. E vou então agora ler um poema ao acaso, para ver o que acontece com os acasos objetivos. Canção da Brisa. Pura brisa alisar. Vê a beleza musical deste verso. Pura brisa alisar. Pura brisa alisar. Pura brisa alisar. Hã? É preciso gostar, e para gostar é preciso degustar. Ou seja, em língua portuguesa temos o sabor e temos o saber. Se quiseres saber como é que é um fruto, tu vais saboreá-lo, vais degustá-lo. Gostar com O e degustar com U.
temos o tato, a palavra e temos então o véu palatino. Não é? Canção da brisa. Pura brisa a alisar as folhas das papoilas e por haver então música pelo ar. Aperto está o estio por uma fenda aberta e é por aí que espreito ao teu andar direita, Perséfone da queima do meu sono lunar, envolta num lençol, diáfana te tenho, vermelha, branca e nua, acendendo o luar. Belíssimo. Por isso é que a poesia no dizer da adega era sagrada. Por isso é que o poeta era o maior sagrado. É que as mensagens de António Vera são tão íntimas, tão essenciais, tão antológicas, na sua radicalidade, que parecem vindas de outro planeta, não é? António Vera não era uma pessoa deste mundo. António Vera não era uma pessoa deste mundo. Eu estava cá a representar um papel superior, talvez, ao dos outros comparsas na presente encarnação, mas esse papel era cumprido com toda a precisão matemática de um apóstolo da língua portuguesa, de um apóstolo da palavra. Eu diz mesmo, a língua portuguesa, meu grande, grande amor. Exatamente. Português, meu amor e língua minha. Está aqui, é o título de um poema dele. Português, meu amor, língua minha. Agora, não sei se toda a gente vai concordar comigo, mas o português, meu amor, língua minha, figura neste livro que nos serve de guia para esta viagem, figura na página 50. Ora, os números, à luz do espiritualismo, não são somente valores linguísticos, convencionais. Os números, mais do que signos linguísticos, são símbolos. Por exemplo, Santo Agostinho, o homem da estirpe de Santo Agostinho, diz que, na interpretação na hermenêutica na escola dos livros sagrados, das Santas Escrituras, o homem deve ser um perfeito conhecedor do simbolismo numérico. O que é que o 50 simboliza? O 50 simboliza o quê? O Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. E exatamente, é sempre a subir. 50 dias depois da Páscoa. Temos a 40ª, que é 40. E temos a 50ª, que é o Pentecostes. O que é que o 5 significa? Simboliza a primavera, o renascimento, a transmutação. É a quinta essência. Quando se diz a quinta essência, nós estamos a falar implicitamente do número 5. Porquê? Já vem dos antigos. O Empédocles disse que existiam 4 elementos: verbo e graça, o fogo, a terra, a água e o ar. Mas Aristóteles, vários séculos antes de Cristo, ele completou o Empédocles dizendo desta arte: mas falta ainda acrescentar o quinto elemento. Ora, esse quinto elemento é que é perfeitamente a quinta essência. E nós chegamos à palavra 50, a quinta essência. A quinta essência, o menino do Espírito Santo, o menino imperador. Uma coisa que não pode falhar na interpretação, na hermenêutica de António Vera. A literatura de António Vera, quer queiram, quer não, 7 espíritos mesquinhos, é uma expressão do sobrenatural. Ao ser, como já dissemos, expressão do inconsciente, a literatura de António Vera é uma expressão do preternatural, do sobrenatural. Temos a palavra como meio de comunicação, mas existem vários tipos de comunicação. Existe a comunicação pragmática, por exemplo, eu vou depositar dinheiro ao banco, isto é uma comunicação, eu falo por palavras e sou plenamente entendido nesta minha função utilitária. Mas depois temos a comunicação poética. Então a comunicação deixa de ser comunicação meramente utilitária para se transformar em comunhão. E é a festa então do Divino Pentecostes.
no Espírito Santo. Recordai, estudioso, que foi a data de nascimento da Igreja Católica tradicional deu-se com o primeiro Pentecostes celebrado pelos apóstolos. No primeiro Pentecostes celebrado pelos apóstolos, depois da morte de Jesus, revelaram-se as línguas de fogo do Espírito Santo. Portanto, temos o Espírito outra vez. Temos o Espírito e temos o inspirado. Mais do que inspirado, perguntar-me-ão, então António Vera era meramente um ser inspirado ao representar o seu papel de ator no palco do mundo? Era meramente um ser inspirado? E eu responderei o seguinte: mais do que inspirado, certamente era. Mais do que inspirado, ele era o inspirador. Era aquele que movia. Ora, mover é comover. Mover, comover. Por exemplo, o ser simpático é o portar consigo um pathos de Eucaristia. Sim, pathos. A palavra pathos existe também na palavra patético. Existe na palavra empatia. Ou seja, quando nós temos uma grande emoção e sofremos um pathos, nós estamos, afinal, a ceder a um sentimento patético, paciente ou passional. É uma paixão. E é, portanto, preciso, cada vez mais na cultura portuguesa, celebrar o nascimento, a paixão e a morte do poeta António Vera. A morte, para o poeta, mormente o poeta das estirpe de António Vera, deixa de ser meramente uma decomposição ou corrupção das células físico-químicas. A morte para o poeta é qual uma sorte de renovação, ressurreição, palingenesia. Se o poeta é gênio, então é porque tem em si o prazer e o deleite da generosidade. O gênio é generoso. Ao ser generoso, ele está a comungar do gene da compreensão empática para Carl Rogers. Ao ser o gene, esse talento ou esse engenho nasceu com a sua vinda ao mundo. É genital. Reflete-se nos genes que nós portamos dentro de nós. É natal. Ao ser natal, o que é que acontece? Co-naissance. O que é que esta palavra quer dizer? Co-naissance. Ou seja, um nascer em conjunto. Na língua francesa, era isso que se passava perfeitamente na tertúlia Rio de Prata. Todos nascíamos em conjunto, ao mesmo tempo, de mãos dadas, e o ritual do fogo, que o havia, porque as pessoas certamente fumavam, mas o ritual do fogo era o ritual da compreensão empática. O não falar só pensando na vida do negócio, mas o falar pensando e ativando a vida do ócio. As leis. Quais eram as leis que presidiam às tertúlias do Rio de Prata? Sobretudo duas leis. A primeira, a lei da autenticidade. O sermos autênticos na medida das nossas forças e de acordo com as nossas palavras. E a segunda lei, que vem do Nietzsche, que é a seguinte: torna-te tu naquilo que és. Tu és António Vera, tu és António Vera. Torna-te então naquilo que és e ser fiel cada vez mais aos teus sonhos, às tuas quimeras e às tuas utopias. Chegado aqui, perguntará ao legente. Chegado aqui, perguntará ao legente. Mero jogo de palavras? Muda de palavras? Fazer cambiantes e trocas com as palavras? Mais do que isso.
o andar como equilibrista no arame farpado, o andar em cima da navalha, do fio da navalha, segundo Somerset Maugham. O ser natal, mais do que a cruz e o crisol, fomentar o nascimento sempre eterno, o nascimento sempre eterno e cada vez mais consentâneo da poesia ou profecia do poeta António Vera. Mas afinal essas palavras levaram-nos aonde? Pergunta o assistente deste filme. Precisamente ao número 50 de que falávamos há pouco. Precisamente ao renascimento do Espírito Universal. O Espírito da Concórdia. Da paz universal. Que Cristo deve ser adorado na cruz? Foi adorado na cruz. Agora resta adorá-lo na festa da descrucificação. É preciso que o tiremos da cruz para o apertarmos num amplexo e num abraço universal. Esse abraço universal, se bem interpreta a poesia de António Vera, faz parte, é devedor, sim, à tradição própria da língua portuguesa, mas faz parte do império mais vasto. Porque se apoia na noção da fraternidade universal, na qual tu és bem-vindo, sejas tu grego, sejas tu romano, sejas tu latino, sejas tu português, ou sejas tu ucraniano, sejas tu homem, ou sejas tu mulher. Então a poesia de António Vera existe para quê? Ela existe porque existe. Ela insiste. Ela vai para fora de si. Ela transcende. Ela ultrapassa o mero convencionalismo das palavras meramente pragmáticas. Subjacente à poesia de António Vera está, pois, uma língua universal. É uma língua que já não se alimenta das tradições étnico-culturais, mas é uma língua que se apoia na espiritualidade. E é em nome dessa espiritualidade que falava, sem falácia, o poeta António Vera. Estamos quase a terminar. Cito a minha própria musa no livro Poetânia Aquilegia 3, lançado por um membro muito ativo e muito vivo da tertúlia Rio de Prata, que tem a coordenação de Julião Bernardes. Julião Bernardes, outro homem da tertúlia Rio de Prata, um homem efetivamente com muita luz. Um homem que tinha o seguinte pressentimento: as revoluções são falíveis. Quando as revoluções se fazem apenas com as armas, as revoluções acabam por falhar. Quando as revoluções se fazem com as palavras, elas deixam de ser revolução para passarem a ser revelação. O que é que quer dizer revelação? O tirar o véu, o descobrir,
o fazer o descobrimento, o partir em busca das Índias, que já não existem só nos mapas, existem na pátria dos nossos sonhos. Essas novas Índias existem apenas no teatro dos nossos sonhos e são as Índias mais espetaculares que possa haver. São as Índias do espírito, dessa tal fraternidade que eu falava há pouco. E acaba então com uma citação minha deste mesmo livro, Poetânia, na qual eu delineio como fraco talento a 5 ou 6 poetas pertencentes à tortura Rio de Prata. Eu delineio António João Bispo, Gisela Mendonça, António Vera, Maria Natália Miranda e Rosélia Martins. Então, se me é lícito, eu vou então passar à minha autocitação. Quer a maior compreensão do solar subterrâneo, da frase rambaldiana o eu é um outro, o outro, o nosso irmão das vestes negras, a cena e o cenáculo do parece inconsciente, quer a verve e aventura, o interdito mascarado para fugir à censura, ou, nas palavras do poeta, cito, ir até ao fundo, mas não ficar lá, e ainda, lugar que não há, sempre além de si, ou melhor, o mascarar-se como pessoa, o alterar-se no teatro, o fetiche e o fantasma do mundo fantoche. Que em 1923 é nada António Vera, e a 1 de abril de 1921 reapresenta na Áustria, presentifica Moreno, o seu primeiro psicodrama. Ora, 1 de abril para essa plaga é o dia dos loucos, das mentiras o dia para a gente lusitana. Toda a arte é mentira que, ponderada e pesada, se transforma em verdade. Ela é para a filosofia portugalaica o mentir dessa arte que dá origem ao aumentar. Não repetiremos a assertiva kantiana, segundo a qual o louco é uma pessoa que sonha acordada. Nós não, sublinhamos, iranja o faremos, mas diríamos em vez disso que, repetindo o radical do Robert de Zoal, tomava parte António Vera na patética escola do sonho acordado. E por isso, meus amigos, o abade faria, e por isso o paciente, e por isso a paixão. Venceu a luta e a labuta no teatro do ser, o automóvel autor tornou-se pessoa. E ora sus, e ora bonda. Silêncio, pois repousa e é remanso António Vera. Na rama e romaria, no humus e no humo do bico de implume. Paz na terra para todos os seres. Maranata, Maranata. Om Shanti.